O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva ao desembarcar no aeroporto de Brasília, quando explicou que o indiciamento de quase 40 pessoas, inclusive ele próprio, por uma narrativa fictícia sobre um golpe imaginário, é indicativo de uma situação extremamente grave no Brasil. Antes de abrir para perguntas, Bolsonaro fez um pronunciamento explicando a origem da situação em questão. Ele disse: "Alguns acham que a origem do problema foram as eleições de 2022. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes, foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022 no pré-eleitoral. O TSE pesou na balança, de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma absolutamente parcial. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada." Bolsonaro lembrou que foi proibido pelo TSE de fazer sua campanha eleitoral, impedido de fazer lives, de mostrar imagens de seu próprio governo ou de falar sobre o governo Lula, o passado de Lula e a ideologia de Lula. O ex-presidente mencionou ainda a campanha realizada pelo TSE para incentivar adolescentes a tirarem o título eleitoral. Bolsonaro disse: "Eu acho que ninguém vai discordar que o TSE tomou partido." Bolsonaro acrescentou: "A interferência foi enorme. Com toda certeza, era algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Então, obviamente, isso pesou na balança a ação parcial do TSE no resultado das eleições." Ele lembrou as matérias do jornalista Glenn Greenwald com as conversas entre membros dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE. Bolsonaro disse: "Esses áudios demonstram claramente que é um processo viciado." Bolsonaro lembrou ações do TSE para censurar conservadores e achacar pessoas influentes, exemplificando com o caso do empresário Luciano Hang. Foi um recado para os demais empresários e demais do povo, para não participarem da política do meu lado, porque seriam sancionados de uma forma ou de outra. O ex-presidente prosseguiu: "Páginas e mais páginas derrubadas, como Glenn mesmo disse, e as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem. A mídia que nós temos livre são as mídias sociais." O ex-presidente questionou: "Imaginem se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, do Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar o Alexandre de Moraes, como ele me investigou." Ele mencionou os áudios da equipe do ministro, a declaração do ministro Benedito Gonçalves, então corregedor-geral do TSE, afirmando missão dada, missão cumprida, a prática reiterada de pesca probatória, a abertura indiscriminada de inquéritos sem previsão legal, a prática de ignorar o Ministério Público. Bolsonaro deu exemplos questionando que resultados obteria se pudesse, como Moraes, quebrar sigilos e mandar prender pessoas para obter confissões. Ele ironizou: "Com certeza muita coisa ia aparecer." Bolsonaro declarou: "Estamos vendo aqui a participação do TSE para um lado, de um candidato que foi tirado da cadeia, que foi descondenado e acabou sendo presidente." Ele lembrou que está inelegível sob a alegação de que se reuniu com embaixadores. Bolsonaro lembrou que meses antes, o ministro Edson Fachin, agindo fora de suas atribuições, se reuniu com embaixadores e pediu o reconhecimento imediato dos resultados. O ex-presidente questionou: ele já sabia quem ia ganhar? O ex-presidente lembrou outros absurdos e questionou: que estado de exceção é esse? Bolsonaro afirmou que há uma solução para o dilema que se apresenta. Ele sugeriu aos repórteres da velha imprensa que peçam, através da Lei de Acesso à Informação, cópia de um inquérito instaurado pela ministra Rosa Weber quando presidiu o TSE. Bolsonaro explicou que, mesmo sem nenhum partido questionar o resultado das eleições de 2018, Weber decidiu abrir um inquérito para apurar aquelas eleições e esse inquérito foi posteriormente entregue à Câmara dos Deputados para apreciação dos parlamentares que faziam parte da comissão especial sobre a PEC do voto impresso.
O ex-presidente relatou. A comissão especial requereu, junto à Polícia Federal, a cópia desse inquérito. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados votaram sim para que a Câmara recebesse o inquérito 1361. E todos os deputados receberam cópia. Aí começam os problemas. Por enquanto, esse inquérito não estava tendo grande divulgação. Mas o ministro Barroso foi à Câmara conversar com líderes partidários. No dia seguinte, trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. No plenário, apesar da maioria, não conseguimos a maioria qualificada. Bolsonaro lembrou que o inquérito foi exposto aos embaixadores e disse: no dia seguinte, chegou a notícia de que o inquérito tinha sido classificado como confidencial, ou seja, secreto. Ninguém mais podia tomar conhecimento e até hoje, se alguém falar desse inquérito, está em curso em crime. E eu não vou ser esse criminoso de falar para vocês o que está lá dentro. Mas não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. O ex-presidente pediu: o que eu peço a vocês da imprensa, via lá e peçam esse inquérito 1361 de 2018. Se conseguirem, eu mostro a vocês as páginas para vocês descobrirem algo que é inacreditável. Bolsonaro disse: tem gente que tem dúvidas e nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio TSE por iniciativa própria da senhora Rosa Weber, que pediu à Polícia Federal que fosse aberto esse inquérito. Os repórteres da velha imprensa ali presentes não demonstraram qualquer interesse na investigação proposta por Bolsonaro, preferindo questioná-lo sobre as narrativas de golpe imaginado que levaram ao indiciamento de quase 40 pessoas. Eu tenho que buscar a origem do problema. Alguns acham que a origem do problema foi as eleições de 22. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes. Foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022. O pré-eleitoral. O que aconteceu? O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada. Não podia fazer live em casa, não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo o roubo de celular para tomar uma cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, a minha ida no funeral da Rainha Elizabeth, mostrar a imagem minha lá na embaixada em Londres. Não podia mostrar o Lula com o gorro do CPX ou tecer comentário sobre aquilo. Não podia mostrar a amizade do Lula com ditadores da América do Sul todo, e Central também. Mas uma coisa pesou e muito nessa balança. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens de 16 a 17 anos tirassem o título eleitoral. E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, para que tenham menos informações, 3/4 votam no PT, votam na esquerda. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões de jovens que é o título eleitoral. Só aí, 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior por lá de lá. Só aí, nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Entre tantas e tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei em diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente. Como se eu fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço dos combustíveis. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço dos combustíveis explodia. Fizemos via parlamento. Baixa aí, gente. Presidente, só um segundinho. Moça, abaixa só um pouquinho seu celular, porque tá na frente de todo mundo. Zerando os impostos federais de combustível. Mas a interferência foi enorme.
nessa questão. Parecia que era algo melhor. Com toda certeza era algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando aqui em fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão parcial, a imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. Presidente, Joaquim Gomes do Movimento Avança Brasil. Eu não vou responder. Não, presidente. Eu não vou responder. Terminou. Só que tá em cima do Bolsonaro. Bem, vamos lá. Tivemos também, no corrente ano, a Folha de São Paulo publicou matéria do jornalista Green sobre áudios de mensagens trocadas entre o juiz auxiliar e os outros que estavam lá no TSE. Entre eles, o Tagliaferro, que estava à frente daquela comissão de combate à desinformação. E esses áudios, se vocês tiveram acesso, tem aqui, realmente demonstra claramente que é um processo viciado. Eu não sou advogado. É um processo viciado, onde ele é conduzido. E dado momento o juiz auxiliar fala: olha, o ministro quer dessa maneira. E o Tagliaferro responde: vamos mudar? Mude. Nós não podemos desagradá-lo. O ministro mesmo, né, o juiz auxiliar fala em dado momento, ele está de folga agora, não tem sessão lá no Supremo, e está em cima da gente. Ele está ameaçando até vir aqui fazer o relatório. Estão nos áudios. Use a sua criatividade. Essa foi a questão que eu tratava da Revista Oeste, para tirar do ar a Revista Oeste. Tivemos, inclusive, um fato dos empresários golpistas. Ou seja, um empresário entrou no inquérito, porque trocando mensagem entre amigos, deu um emoji, um positivo. Porque deu um positivo, ele passou a ser golpista. Qual a intenção disso? Tirar o Luciano Hang de combate. Ele me apoiava abertamente, como cada um pode apoiar quem bem entende, tinha mais de 10 milhões de seguidores e foi silenciado. E foi um recado para os demais empresários, demais do povo, a não participar da política do meu lado, porque ia ser sancionado de uma forma ou de outra. Páginas e mais páginas derrubadas, como o Glenn mesmo disse. Inclusive, as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem. É simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre são as mídias sociais. Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021 no inquérito das fake news. Por lá de lá, no dia da diplomação do Lula, quando o ministro Benedito passa ao lado do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, e fala: missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Foi cumprida? O Lula foi eleito presidente? Imagina se eu tivesse poderes para quebrar o sigilo do Benedito, quem sabe prendê-lo, como ele fez com gente do lado de cá. Eu acho que eu consegui, inclusive, fazer do pesca probatória, como ele fez por lá de cá, fez à vontade, praticou a pesca probatória, e cada vez mais abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria? Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse com alguém do meu lado, seria o quê? Terrorista? Assassino? E do lado de lá, foi o quê? O que foi aquele gesto? Um gesto de ódio ou um gesto de amor? E investigaríamos também a sua equipe, o juiz auxiliar, o Tagliaferro, quebrando sigilo, prendendo. Com toda certeza, muita coisa ia aparecer. Mas no final, é o mais importante que eu tenho a falar para vocês aqui. Presidente, mas o senhor acha... Presidente, mas é uma coletiva sem pergunta da imprensa? Ele vai concluir, gente, deixa ele concluir. Aqui, a participação
do TSE para o lado de um candidato que foi tirado da cadeia, foi descondenado, porque ele tinha 3 condenações, pela lei da ficha limpa não podia concorrer, e acabou aí sendo presidente. Também é bom falar que estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores. E por que me reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o senhor Fachin se reuniu com embaixadores também e terminou essa conversa com os embaixadores dizendo o quê? Resumindo, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado deveriam ou devem reconhecer o ganhador das eleições. Ele já tinha a resposta, ele já sabia quem ia ganhar. Vamos lá. Nós questionamos o TSE. O advogado do partido peticionou o TSE, buscando uma maneira de sanar algumas dúvidas da nossa parte e algumas inconsistências. Nada mais justo o advogado fazer isso aí. Em poucas horas, o senhor ministro-presidente indeferiu e nos deu uma multa de 22 bilhões de reais. Alegando litigância de má-fé e atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante. Tudo se resume Estado Democrático de Direito. Acesso à justiça agora. Próxima ação, recomendo o pessoal, se for mexer aqui em Brasília, né? Contratar um advogado, vai lá, se tiver alguma multa você paga, não vai ser eu não. Eu não tinha como pagar uma multa de 22 milhões de reais. Nem com o Pix todo que eu recebi. Essa multa é justa? Cadê a nossa OAB? Cadê o papel do advogado que está sufocado, que não pode exercer com a devida liberdade a sua profissão? Basta ver aqui, pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, onde os ministros que julgaram e condenaram não ouviram a voz do advogado daquele cliente. Eu nunca vi isso na minha vida. Que estado de exceção é esse? Agora vamos, no meu entender aqui, algo que é muito importante, que é o fecho final. Nós temos a solução para isso tudo. Então, eu questionei, através do partido, a vitória do Lula. 2018, quando eu ganhei eleições, algum partido me questionou? Algum partido questionou o resultado das eleições de 2018? Alguém sabe, algum partido? Não. Nenhum partido questionou o resultado das eleições de 2018. Extremamente importante. Mas, após o segundo turno de 2018, chegou um papel lá no TSE e a senhora presidente Rosa Weber resolveu, isso é uma notícia de fato, né? Resolveu oficiar a Polícia Federal requerendo a abertura de inquérito. E assim foi aberto o inquérito 1361, novembro de 2018, PF. Então o inquérito foi aberto, eu não sabia, fiquei sabendo 3 anos depois, que foi questionada a minha eleição. E o TSE tem uma celeridade enorme a esse inquérito. Na primeira semana, o encarregado do inquérito, o delegado da Polícia Federal, colheu informações dentro do TSE. Bem, eu não sabia, ninguém sabia disso, até que chegou o ano de 21. O ano de 21, o Parlamento, a Câmara dos Deputados Especial, voltou a discutir a PEC do voto impresso. A presidente, ou autora, Bia Kicis, deputada Bia Kicis aqui do DF. Ali então, alguém falou desse inquérito, 1361. E a comissão especial requereu, junto à PF, a cópia desse inquérito. E nessa questão, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados de todos os partidos votaram sim para que a Câmara tivesse acesso ao inquérito 1361. Assim sendo, o inquérito foi entregue pela Polícia Federal para a Câmara e a Câmara distribuiu cópia a todos os deputados.
E, obviamente, era um documento ostensivo. Até para mim chegou a cópia desse documento. E foi espalhado para muita gente esse inquérito 1361, novembro de 2018, PF, aberto de ofício praticamente, né? A pedido da presidente, senhora Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral. Aí começam os problemas. Por enquanto esse inquérito não estava tendo grande divulgação, mas o ministro Barroso foi lá na Câmara conversar com os líderes partidários. Os líderes no dia seguinte trocaram os integrantes da comissão e a comissão rejeitou dar prosseguimento à PEC. Bem, como independe isso apenas da comissão, o Arthur Lira avocou para o plenário, a plenário, apesar de ganharmos numericamente, não conseguimos os votos qualificados, né, para conseguirmos aprovar a PEC naquele dia da Câmara. Mas detalhe, depois da reunião do senhor Fachin com embaixadores, que essa política é privativa do presidente da República, não é dele, não é de nenhum outro poder, eu fiz a mesma coisa. Convidei os embaixadores e convidei, por ofício, ao senhor ministro Fachin a comparecer no Alvorada. Convidei ele para comparecer no Alvorada. E ali eu mostrei para os embaixadores o que era aquele inquérito ostensivo. Bem, no dia seguinte, chega-nos a notícia que o inquérito tinha acabado de ser classificado como confidencial, ou seja, secreto. Ninguém mais podia tomar conhecimento. E até hoje, se alguém falar alguma coisa do teor do inquérito, está em curso aí a um crime. Eu não vou ser esse criminoso de falar para você que está lá dentro. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. 3 páginas deles apenas interessam. Só 3. Tenho aqui decorado na minha cabeça. Mas não posso falar. Tem de vista ele ser confidencial. E ali, esse inquérito de 2018, as eleições de 2018 e não de 2022, bota um ponto final na confiabilidade ou não do nosso sistema eleitoral. Vocês viram há pouco tempo na Venezuela o voto impresso, que foi acertado no ano passado, Estados Unidos, Venezuela. E daí o Maduro fez o teste do voto impresso em dezembro do ano passado, onde ele pediu junto à população se podia ou não tomar as medidas cabíveis para ir para a Guiana e tomar a região de Essequibo. E ele faz uma demonstração ali, o Maduro. Olha, aqui são 5 perguntas. Vota sim, 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 sim. Daí tem um papelzinho, tem país que não tem papelzinho e bota na urna. Bem, tivemos eleições na Venezuela. Voto impresso. Eu acho que não precisamos conversar aqui o que aconteceu na Venezuela. Inclusive, em dado momento, até o Maduro falou pro Lula, né? O Lula não quer reconhecer a Venezuela como o Maduro como legítimo presidente eleito. Ele falou, olha, a sua justiça eleitoral reconheceu a tua vitória. Por que você não vai reconhecer a minha vitória via minha justiça eleitoral? Bem, o Maduro não apresentou aí, ó, as planilhas, né? Os mapas, não apresentou nada e foi na mão grande aí, se intitulou vencedor das eleições. Mas isso não está em jogo aqui, não. A eleição na Venezuela, até o ano passado, era igualzinha do Brasil. Passou a ser, agora, começo desse ano, de papel depois de um acerto que os Estados Unidos queria comprar petróleo da Venezuela. Bem, agora, o que eu peço a vocês da imprensa? A imprensa, como advogado, é outro assunto. Via lá, peçam esse inquérito 1361/2018. Se conseguirem, só ligar para mim que eu digo uma página para vocês descobrir algo que é inacreditável. Para o meu advogado, eu solicito a ele, porque quem decide é a página a ele, que peticione também o senhor Alexandre de Moraes, para que nós possamos ter acesso a esse inquérito, para que possamos esclarecer as eleições de 22 via 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvidas, tá? E nós podemos dissipar essas dúvidas
com um documento oficial produzido pelo próprio TSE, por iniciativa própria da senhora Rosa Weber, que pediu para a Polícia Federal, ou determinou, que fosse aberto esse inquérito. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pix@ajude@folhapolitica.org